Você sabe alfabetizar uma criança na área da matemática? Você tem dificuldade? Então você está no vídeo certo. E se você quer se aprimorar, fique comigo. Vamos estudar e aprender como alfabetizar uma criança na área da matemática. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É um prazer recebê-los aqui. Já deixa seu like agora no começo para você não esquecer e também se inscreva. E bora pro vídeo, pessoal! Primeiros itens da nossa conversa de hoje. Para você ensinar bem a matemática, alfabetizar a sua criança, você precisa de organizar as suas práticas para que a diferença entre números e letras fique destacada e de maneira clara para sua criança. Fixe a relação que há entre o número, o símbolo e a sua quantidade e nome. Explore os números em uma reta numérica e eu vou te explicar por que você vai fazer isso. Não tenha medo de ensinar o zero. O zero é a ausência de quantidade. Então, se na minha mão não tenho nada, é o zero. Use o zero à vontade nas suas aulas de matemática no período de alfabetização. Combinado? Explore os cálculos mentais todos os dias, mesmo que a criança ainda não esteja alfabetizada. Elabore pelo menos um probleminha oral todos os dias que você for dar as suas aulas de matemática. Coisas simples que você pega os objetos na mão e vai mostrando para ela. Fui levar a minha cachorrinha no pet shop. A moça colocou um lacinho em cada orelha. No meio do caminho, ela perdeu um. Quantos lacinhos ficou na cabeça da cachorrinha? Muito bem! Dessa maneira prática, você consegue trabalhar a ideia de adição, de subtração, de dividir quantidades. Fomos a um parque de diversão, compramos 4 maçãs. Tinham duas crianças. A mamãe deu uma para uma, outra para outra, uma para uma, outra para outra. Quantas maçãs do amor cada uma ganhou? 2! Dessa forma lúdica, brincando, interagindo, colocando as crianças para brincar com você, com certeza elas aprenderão com mais facilidade. Use material concreto e dourado. As nossas crianças estão no período concreto de desenvolvimento segundo Piaget. Então, elas precisam de manipular os materiais concretos para que elas se desenvolvam de forma satisfatória. Precisamos de pensar também sobre o letramento matemático. Dentro do letramento matemático, a gente tem o termo numeramento. É o ato de levar a criança a perceber as quantidades e os números na nossa sociedade. É contextualizar, é levar a matemática para fora da escola e o mundo para dentro da sala de aula, para que ela use de forma autônoma e dinâmica esse conteúdo. Então, a primeira coisa que eu preciso de sondar e ter certeza que a minha criança adquiriu foi o senso numérico. O senso numérico é essa ideia de quantificar os objetos. E nessa ideia de quantificar objetos vem uma ideia da abstração, que nada mais é do que ela lembrar de objetos e saber contá-los, saber quais objetos são possíveis de quantificar. E aí nós já estamos indo para os princípios de contagem. Refletir sobre atividades que tragam para a criança essa noção geral dos princípios de contagem é essencial para as suas aulas alcançarem o conhecimento mais amplo do maior número de crianças possível na sua sala de aula.
Então, você precisa de pensar em atividades que a repetição oral ela aconteça, que ela se aproprie da contagem sem relacionar nada, que é o primeiro passo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem criança que canta até 30, 50 esses números desde muito pequena. E aí a gente vai para a correspondência termo a termo, que a gente vai relacionar o nome, o símbolo e a quantidade de cada número que você está trabalhando com a sua criança. Ordem estável de contagem regular. Ordem crescente, ordem decrescente, contagem de 2 em 2, de 3 em 3, começando no ímpar, começando no par. Cardinalidade e a irrelevância da ordem. Cardinalidade. Não importa a ordem que nós contamos os elementos, eles não precisam de estar enfileirados, que é possível desenvolver essa contagem. Irrelevância da ordem. Só podemos contar cada objeto uma única vez e o último número que nós falarmos é o total de objetos que nós temos. Trago esse exemplo para vocês de material. Use o lúdico como suporte durante a construção sistemática do censo numérico. As crianças, elas são envolvidas com muita facilidade nesse contexto do brincar. Quando elas acham que elas estão brincando, participando, sorrindo, elas levam a coisa a sério, mas ao mesmo tempo brincando. Esse prazer vai gerar aquela sensação boa de alegria, de engajamento, que irá favorecer a aprendizagem das suas crianças. Trouxe aqui, então, uma reta numérica. Que jeito eu trabalho isso? Eu deixo essa coluninha vermelha já preenchida e eu chamo os números que estão na frente do 0 de família do 0, os números que estão na frente do 10 de família do 10. E assim sucessivamente. E nós vamos completando essa reta numérica no caderno, no cartaz. E também coloque uma reta numérica dessa pronta em algum canto da sua sala de aula. Irá ajudar muito as crianças a memorizar e entender a quantificação. Porque quando você for trabalhar o sistema numérico decimal, que é agrupar objetos, quantidades de 10 em 10, você perceberá como é muito fácil para a criança entender esse agrupamento se ela tiver domínio dessa ordem estável de contagem que você apresenta para ela aqui. E é interessante que você consegue trabalhar aqui a contagem de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, começando em números pares e começando em números ímpares. A quantidade de 10 em 10, 0, 10, 20, 30, 40. É muito versátil ter uma reta numérica dessa pronta e também construir ela com os seus alunos. Adriana, onde eu aprendo melhor sobre o censo numérico e os princípios de contagem para que eu possa introduzir com segurança o sistema numérico decimal? Assista a esses vídeos e você ficará craque. Um abraço e até o próximo vídeo.